Bem-vindo à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. Esta música que você está ouvindo agora é a Crossing Borders, do Oliver Chant. Time is crazy, time is hard. Sometimes it seems there is no way out. But in our hearts we really try to go on, to find the place of freedom, to find the place of peace. Olá, meus amigos, meus irmãos da RVA, a Rádio Viagem Astral. Hoje estamos com a 6ª parte do curso básico de projeção. Continuando nosso trabalho, hoje nós vamos falar sobre o tema de hoje: espíritos, assediadores, obsessores, amparadores, mentores, como se portam, quais são as formas, as repercussões, como funciona a densidade da gente em relação aos mentores. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre a data de agora, claro, né? Segunda-feira, estou atrasado, né? 17 de dezembro de 2007, mas na verdade estamos pertinho, são 23h55 da terça-feira. Iríamos gravar o áudio ontem, mas como eu sou músico, estava trabalhando ontem, fiquei até tarde na festa lá tocando para mais de 3.000 pessoas aqui em Salvador, num local chamado Happy News. Trabalho, né? A gente sabe que lá, né, é aquela coisa, você tem que ter o equilíbrio, né? Eu toco, comento e trabalho em lugares pesadíssimos, tem bebida, drogas, tem tudo lá. Você tem que ir, tem que trabalhar, né? E mais, inclusive, nós não tiramos nenhum recurso do nosso projeto IVA, que é um projeto da espiritualidade. O nosso, quando eu falo, englobando tudo isso. Temos a ideia de fazer tudo gratuitamente sempre, né? Até porque existe um desequilíbrio nisso, nesse sentido mental, né, das pessoas, porque era engraçado, enquanto você está fazendo um projeto gratuito, de doação, todo mundo te agradece, fica feliz. Se tiver um atraso, massa. Agora, se por acaso você envolveu dinheiro e pessoas, as pessoas tendem a ter comportamentos estranhos quando envolvem dinheiro. Eu paguei. Se eu paguei, eu quero. Se qualquer coisa que esteja envolvido espiritualidade e dinheiro, vem problema. Os comportamentos, isso não é o geral, mas isso é muito difícil. Então, por isso, por intermédio dos mentores, eu sou compositor, sou músico e através desses recursos, a gente está começando o projeto de comprar o terreno para construir o projeto IVA devagarzinho. Dessa forma, assim, sem buscar dentro disso, até porque a gente podia estar fazendo cursos e mais cursos afora. A todo momento nós somos convidados, eu sou convidado a fazer cursos em várias cidades. Acabo não indo, porque são pagos, né? E tem que dividir. Quando eu faço assim, eu até falo, eu até vou. Mas assim, quem não puder pagar, deixa entrar, porque não é um curso para rico. Todo mundo sai do corpo. E é de verdade isso. Não é só a gente entende que tem pessoas que é necessário que existam pessoas que trabalhem nisso 24 horas. Eu acho até que esse era o ideal. Só que é muito difícil conciliar, precisa de um equilíbrio muito grande. Que as pessoas modificam, né? Por causa do dinheiro. O dinheiro fala mais alto. Nós vivemos na matéria. Elas esquecem a espiritualidade, esquecem tudo por causa disso. Então eu preciso muito cuidado e jogo de cintura para trabalhar nesse lado. Tenho muitos amigos que, de certa forma, sobrevivem da experiência fora do corpo, da espiritualidade, dando cursos para todo lado. Como o Wagner, que tem os seus livros publicados, que ajuda. Tem vários CDs e é muito difícil. Eu sempre converso com meu irmão, meu amigo, sempre que eu vou em São Paulo, fico na casa dele. Mas não é fácil. Então, por esse motivo, por experiência, a gente busca dessa forma. Hoje o áudio está enorme. Eu acho que realmente hoje passa de 1 hora. Mas semana que vem nós vamos falar sobre defesa energética, que é continuando esse áudio. Digamos que os dois sejam meio que interligados, né? Defesa energética, como você vai se portar energeticamente. Até tem um áudio sobre isso aqui no site. Mas como está dentro do tema do curso, a gente vai continuar gravar só essa parte, só incluindo isso. Queria mandar
os abraços de sempre, né, para o Paulo II, né, não é o Papa não, mas o nome dele é Paulo II, pelo menos foi o que ele pediu para dizer, né, tá dado o abraço, irmãozinho. E também hoje, após a gravação desse áudio, eu vou estar concluindo a técnica 2, não sei se vai estar no site já, mas se eu conseguir 100%, já coloco também de manhã, essa técnica e a técnica completa 2, né, esse áudio é a técnica completa 2. E continuando, sempre lembrando que este é um áudio ligado à projeção astral, né? Você tem muito mais informações sobre o mentor, sobre o amparador, sobre o espírito. A gente vai englobar para o comportamento no sentido do projetor. Agora, claro que está lá fora, você tem que pesquisar, abra livros, vai estudar, não se prenda só ao áudio. O áudio vai lhe ajudar, vai lhe dar uma base, um curso básico. A partir disso, você vai buscar mais informação, você vai estudar, você vai estar mais apto se você ouvir o curso, claro, do que se você não tiver nenhum conhecimento. Mas a gente sempre fala para as pessoas buscarem mais informações. Então, assim, e se possível, né, como é um áudio que a gente está falando sobre espírito, ouça o áudio inteiro, o curso todo, para não ficar perdido. Não é porque vamos falar agora de espírito, de assediador, que você vai pular, né? Tenho certeza que você é uma pessoa certinha, já passou por todos os outros 5 áudios e agora vai continuar. Então vamos indo. Eu vou começar hoje lendo, assim, para mexer na sintonia, para a gente ter como a gente vai falar de mentor, de amparador, é muito bom a gente estar sintonizado com eles. E são duas mensagens de livros diferentes do Wagner. Uma é do Viagem Espiritual 1, a edição do autor, e do Wagner Borges, que é pequenininha, eu não vou ler todo, mas é só a parte que eu selecionei aqui que eu achei muito legal. Então vamos lá. Na página 86, pequeno recado aos projetores astrais. Na viagem da alma, muita coisa acontece, e na maioria das vezes, esquece-se o que aconteceu. O cérebro bloqueia a entrada das informações extrafísicas e o condicionamento tridimensional bloqueia a saída consciencial do corpo astral. O torpor invade o espírito e lhe tolhe a sua atenção. Semiconsciência, essa é a verdadeira morte que deve ser vencida com esforço sincero. A lucidez real deve ser trabalhada a cada instante. Acima de tudo, deve ser dinamizada durante a vigília física. O relógio biológico impõe a sua trava aí. Somente com vontade firme se vence essa barreira. O corpo não é o verdadeiro inimigo, mas sim a falta de dedicação no estudo da arte de se projetar. Esse foi o pequeno trechozinho que a gente leu do Viagem Espiritual 1, do Wagner Borges, e agora nós vamos ler esse texto aqui também, que é no Viagem Espiritual 3, da editora Universalista, também do Wagner Borges. É muito legal esse texto. E assim, da página 55, vamos lá. Amparadores, virtudes e luz. Além das aparências, além dos meros portais vibratórios, os amparadores espirituais estão agindo em nome do alto. Em seus trabalhos assistenciais, resgatam os espíritos perdidos nas trevas conscienciais e todos aqueles que estão enredados nas malhas do sofrimento. Usando sofisticados aparelhos extrafísicos, preparados para essa finalidade, eles transportam os sofredores das dimensões densas para as estações de tratamento espiritual adequadas, situadas nos climas extrafísicos mais amenos. Nesses ambientes salutares, ocorre a maravilha da assistência espiritual, onde os doentes conscienciais são submetidos aos banhos de luz, que restauram suas energias e corrigem os desequilíbrios de suas vibrações. Os amparadores que operam nessas estações do bem são exímios manipuladores de energias e profundos conhecedores da estrutura do corpo espiritual. São silenciosos, sutis, educados e muito conscientes da tarefa que lhes cabe. Tratam os pacientes com respeito e atenção, pois consideram que todos são dignos de receber luz que se cura os distúrbios da alma. Elevam a mente ao alto, onde aurem a inspiração e a força sutil que lhes norteiam o trabalho. Enquanto curam com a luz, repelem silenciosamente a palavra virtude,
em seus centros frontais. Esta é a palavra-chave que eles evocam em suas conexões mentais com as dimensões sutis e também que utilizam para a evocação dos seus próprios potenciais extrafísicos. Fazendo isso, agradecendo ao todo pela oportunidade do serviço luminoso. A esses amparadores das luzes da cura, a nossa admiração e o nosso profundo respeito, e que sua dedicação e amor possam inspirar também as pessoas, todas as pessoas, na Terra e nas dimensões extrafísicas, e também evocarem a virtude e a luz que restauram as mentes, as emoções, os corpos e as energias. Om Tat Sat, Wagner Borges. Bom, começamos esse texto, que texto bonito, cheio de inspiração do nosso amigo, nosso grande pesquisador e orientador tanto tempo de todos nós. Foi meu também, foi de vários outros pesquisadores no comecinho. E vamos começando hoje como amparadores. Bom, vamos falar assim, vamos começar assim. Os amparadores são sutis, eu diria sumidos, né? Eles não aparecem por dois motivos para começar. Primeiro, que raramente eles conseguem mesmo aparecer devido à densidade das energias. Segundo, que eles mesmos não querem aparecer no sentido do nome, né? Eles não têm assim a intenção de fazer fama, e por serem naturalmente desprendidos de ego e dessa capacidade de fazer nome, tanto que quando eles têm que aparecer, ainda usam nomes fictícios, como Ramatiz, André Luiz, Emmanuel, tantos outros, e mesmo assim porque precisam, para que não se sintam assim, a gente se sinta mais protegido, digamos assim, porque a gente tem uma mania natural da gurolatria. A gente tem uma mania natural não do amparador, do ampairador. A gente precisa de um pai. A gente tem a necessidade da figura da proteção, a necessidade de ser abraçado, porque nós somos carentes, nós somos limitados, nós somos frágeis internamente. O medo nos dá, queremos sentir proteção. É um instinto, digamos isso, né? Então eles compreendem que exista isso na gente, e por isso que eles assim, mas na sua grande maioria, eles estão sempre, de uma certa forma, mais tentando ao máximo não dizer nome, não aparecer muito, para que a gente também aprenda a se defender, e que a melhor defesa é o bom equilíbrio interno, aprender a ouvir as intuições, né? Até para que a gente apure as nossas intuições. Eles nos ajudam sempre, sutilmente. É importante saber que não iremos ver e ter muito contato com os mentores durante a projeção, pelo menos visual. Vamos sentir, e sempre eles vão estar por perto, por mais que você ache que não, por mais que existam assim pessoas que acreditam que amparador é muleta, que acredite, tem quem pense assim. Mas eles também são isso é compreensível, né? É como se fosse assim, eu não preciso de amparador para sair do corpo. Isso é natural que exista também pessoas que pensem assim, que a gente respeite eles. Mas é interessante saber que sem os mentores não tem como ir muito longe mesmo. E eu vou explicar por quê. Há no mundo espiritual os irmãos de jornadas, né? Que nos acompanham há tempos. E todo mundo, toda pessoa que encarna, tem um amigo que lhe dá uma força. Não necessariamente às vezes até depender do trabalho mais. Mas eles, como eu falei, eles não são ampairadores. Realmente eles nos intuem, mas a decisão final é nossa. Sabe aqueles desenhos que aparece um capetinho de um lado no ombro e do outro lado um anjinho, lá buzinando no ouvido da pessoa, um falando, vai por aqui e outro por ali? É mais ou menos assim. Nós temos no mundo a capacidade de discernir, né? A intuição. Cada um segue aquilo que está dos seus lados. Falar sobre amparadores, que está na sua sintonia, né? Existem várias opiniões, como eu falei. Claro que cada uma delas tem que ser respeitada, repetindo. Mas para quem realmente faz um trabalho de amparo, um trabalho de assistência fora do corpo, quem está realmente aprimorado, quem está conectado na sensação de ser útil de verdade, de trazer isso como primordial, como a premissa do que você vai seguir, não há como negar que a presença dos amparadores não é só essencial, mas ela é natural no sentido da sintonia. A afinidade com o ideal, com o trabalho,
Há quem saia do corpo e nem pense nos mentores e querem sim, né, e conseguem sim, sair do corpo sem os mentores, pelo menos sem achar que estão sem, né? Porque mesmo na sutileza eles ajudam. Respeitando totalmente esses amigos espirituais, esses que pensam dessa forma, sempre peço para que vocês que estão ouvindo façam uso da razão equilibradamente com o coração, a inteligência emocional, pisando firme no chão, mas sem se tornar com isso uma pessoa radicalmente fria, pois é necessário observar e sentir sempre de forma paralela e equilibrada. Tem certas coisas que as nossas visões não alcançam, que a razão não alcança, mas que o coração chega, a capacidade de sentir. Uma vez eu fui perguntado numa palestra o que eu tinha certeza. Como é que você tem certeza que a vida continua? Eu falei, olha, sair do corpo dá uma certeza, né? Mas não é através da saída do corpo que eu tenho certeza. Não é só isso. E na simples capacidade, tem momentos em que eu sento quietinho no canto e fico em meditação um tempão, sem fazer nada, quietinho, sem sentir nenhum arrepio, às vezes nada, só conectado mentalmente. De repente eu falo a palavra, eu faço uma prece como um Pai Nosso, e meu corpo vibra da ponta do cabelo até... É tão forte que é a certeza que ali tem alguma coisa. É impossível não existir alguma coisa ali. Eu não tenho controle da situação. Fica às vezes 20 minutos assim, o tempo todo arrepiado, vibrando, o tempo inteiro. E você sentindo aquele ar, como se alguém estiver jogando um balde de água gelada em você o tempo todo. Aquilo é muito vivo. É talvez uma experiência mais lúcida no sentido da presença equilibrada, né? Além da experiência fora do corpo, que é infinitamente superior em todos os sentidos. Mas aquilo é uma sensação boa. Então, vamos continuando, que é muita coisa, não dá para ficar parando, a gente tem que ir. Eu estou dando toques assim, porque são toques ligados a determinadas visões, que muitas vezes são sutis, mas são informações que nos chegam a todo momento, até por intuição. Que com certeza agora aqui, os irmãos estão todos aqui. Pelo menos o pessoal está tentando passar informação, está tentando captar. Os amparadores possuem determinados recursos assistenciais energéticos, né, como a gente até leu no livro, né, agora no Viagem Espiritual, e que estão acima da nossa compreensão. É tão bonito isso. Existe aparelho para desencarne, né, eles utilizam. Existe aparelho específico para monitoração, aparelho para bloqueio de certos chakras, para que a pessoa não tenha, por exemplo, a pessoa tem um problema, está com um desenvolvimento mediúnico muito acelerado, então eles dão uma bloqueada. Ou então você está com alguma coisa espiritual que ainda não está na hora, eles dão uma parada. Eles bloqueiam às vezes da sua casa para não entrar uma determinada... Você está fazendo um trabalho e eles têm aparelhos que monitoram. É muito legal, é um avanço muito grande. É mais rápido que a nossa conexão de internet aqui, né? A gente sempre pensa, parece que eles utilizam ainda lá, além da capacidade energética, né? Parece que eles estão usando ainda carro de boi. Lá, em vez de a gente estar voando aqui, não pensa assim, né? Estão voando, né? Estão andando de carro, eles estão voando. A visão é muito mais ampla em todos os sentidos. É difícil até explicar. É como se eu chegasse perto de uma pessoa e ela não precisasse me explicar, se eu fosse um amparador. Você não precisava me explicar o seu problema. Eu compreendi acima da sua visão, primeiro que você está encarnado. Então a sua visão é limitada em relação ao seu problema espiritual de verdade. Então eu já percebo por que você está passando por aquilo, por que eu não posso dessa forma te ajudar, porque você tem ali uma repercussão dos seus karmas por perto. Então a visão, os recursos de um mentor são absurdamente elevados. Não dá para chegar e explicar, nem para explicar. Né? Eu já vi alguns aparelhos e muitas colônias, alguns lugares que eu fui sempre foram muito bem informatizados, de uma forma muito mais ampla, e não só de aparelho como mental, né? É mais difícil, mais complexo de entender. Mas vamos lá. Você, quando projetado, estando lúcido fora do corpo, enfrente um trabalho, por exemplo, você está fora do corpo e de repente você começa um trabalho de amparo, que a gente vai falar nos próximos áudios. Naquele momento, você também se torna um amparador, ainda que não completo, né, que você não tenha todos esses atributos. Mas você para aquelas consciências que você está ajudando ali, você se torna um amparador. Eu vou falar já da forma dele, da aparência, como funciona. Vamos devagarzinho. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender mais na frente do porquê que eu falo tanto de amparo, da necessidade. Primeiro que se você você precisa doar sua energia para poder sair dessa frequência dimensional mais pesada, até para ir para um lugar melhor. Se você não passa essa energia para frente, você não tem, além do alívio energético, você não tem
merecimento, digamos assim. Você não tem ingresso para ir para um lugar melhor. Porque às vezes o seu mentor não tem um ingresso para te levar para um lugar melhor. Porque você não está... Por que eu vou levar? Né? Ele precisa, ele está do seu lado. Mas ele não pode pegar você e levar para um lugar sem a devida determinação de uma pessoa acima dele. Tem que existir um porquê. Mas espera aí, esse rapaz aqui está ajudando todo mundo. Até o mentor da pessoa que você ajudou, que está fora lá, do espírito que você ajudou, às vezes tem esse ingresso e fala, não leve para ele conhecer. Leve consciente para lembrar depois. Então isso tudo te causa repercussão. É a bondade do ajudar. Isso se chama gratidão. Ou até mesmo caridade, como repercussão da sua ação. Mas continuando. Então você está lá amparando, fora do corpo. Para aquelas consciências, a sua condição de equilíbrio é rara. E de certa forma é mesmo. Você se torna um amparador. Pois não são muitas pessoas que fazem de forma lúcida e consciente esse trabalho. Se você procurar hoje, você vai conhecer contar dedo. Olha, de forma lúcida, estou falando, lembrando mesmo, diariamente. Não é sem querer, uma vez de vez em quando, sem o devido conhecimento, mas você buscando de uma forma, participando. Muita gente faz, mas sem lembrar. E é até porque que é necessário, né? E ali você fica investido de uma tarefa digna, respeitosa, com ética pura, como se você fosse um mentor mesmo. Por isso que é bom ter a consciência disso agora, vocês estão estudando, e fora do corpo também. E ao ver alguém deformado, alguém desequilibrado, alguém nervoso, alguém precisando de ajuda, simplesmente alguém precisando de carinho, de atenção, não só fora do corpo, mas no corpo, você pode ser útil. Você ter a consciência que você, assim, o fato de você ter consciência de que você está numa situação não melhor, que a gente não está, assim, a gente não é espiritualmente melhor, mas energeticamente nós estamos. Mentalmente também, naquele momento, seu estado mental é mais equilibrado. Isso acontece na hora que eu estou, quantas vezes, assim, exemplos pessoais, eu estou tocando, eu estou assistindo, eu percebo claramente que tem pessoas assim que eu estou conversando assim, e chegam para eu fico sempre quietinho, ninguém sabe o que eu faço. Ali eu fico quietinho, só é meu trabalho, sabe? A parte, é o que eu sobrevivo. Então eu fico quietinho, não falo nada para ninguém. O fato de ser músico, existe muita, assim, coisa de ego, as pessoas chegando perto, facilidade, né? Então você tem que tomar, o tempo todo eu fico observando, eu acho muito legal, e ajudo, eu vou falar sobre isso, ajudar quem quer ser ajudado. Tem certas pessoas que precisam de determinadas coisas para aprender. Isso é uma forma de observar. Mas vamos continuando. Quanto mais o projetor, a pessoa que está querendo sair do corpo, demonstrar vontade de aprender e ser útil com boa vontade, e tiver qualidade em suas intenções, maior a possibilidade dos mentores, dos amparadores, de estar auxiliando você, de você ser auxiliado pelos mentores. Deixa eu brincar um pouquinho aqui. Eu estava aqui, olha só, que coisa, né? Enquanto eu estou falando aqui agora, você vê o que é a dedicação. É dedicação demais. Aqui, Itapuã, onde eu moro, é muito pernilongo, muriçoca, o que você chamar. Enquanto eu falo, engoli um pernilongo aqui. Eu não vou dizer que eu não me alimentei mal, né? Vocês vão falar, que nojo. É isso, né? Ou eu morro ou eu continuo. Mas vamos continuar. Tem que continuar. Não é fácil. Imagine para sair do corpo a situação que não é aqui. Então, quando mais você for demonstrando vontade, quando você quer ser útil, mais ajuda você vai ter. Não existe essa de você falar, não preciso, porque acredite, tem de tudo. É porque o fato de você não ver, ou então de você se achar autossuficiente, né? Tem aquela coisa, não sei se, eu até vou falar depois, do orai e vigiai. Eu acho muito bonita uma frase que eu até vou concluir, depois vocês vão ouvir mais abaixo, porque que eu falei isso agora. Mas aí pensando daqui para lá. Vamos falar um pouquinho das projeções em outro sentido, assim. Projeção mental, inclusive, conjunto com os mentores, já é só para incluir, são vários tópicos incluídos, hein? A maioria das projeções mentais vem principalmente com a ajuda dos mentores. É claro que é possível sair sozinho, sim, nesse estado de mente equilibrado, estado emocional equilibrado, mas é bem raro devido à densidade do nosso corpo físico e a dificuldade que temos de entrarmos na frequência mental, assim, obter o equilíbrio necessário para isso. É muito difícil. As projeções que saímos com o corpo astral e depois com o corpo mental, né, também são chamadas de dupla projeção. Também são, na sua maioria, ajudadas pelos mentores. É muito complicado.
a saída. O que é projeção mental? É quando, acho que eu nem cheguei a explicar no curso, mas é assim, tem mais na frente, acho que está no tema sim, mas eu vou dar uma pequena explicação. É quando nós temos vários corpos, expliquei sim, temos vários corpos, e nesse corpo tem um corpo mental, ele está acoplado dentro da cabeça do corpo espiritual. Nós temos ali não tem forma, não pensa que ele é redondinho, não tem forma, chega por todos os lados, a consciência expande de uma forma que você consegue, como eu falei, em segundos descobrir, às vezes gerações de uma pessoa sentir, estar presente. Não tem velocidade de locomoção nem tamanho. Com o corpo, o veículo mental, você pode, digamos assim, estar em 10, 20, 30 lugares ao mesmo tempo, ou até estar em todos esses, por estar tão expandido. Não é que você está se locomovendo rápido, não. Você está tão expandido que você está observando várias frequências de várias dimensões diferentes. É muito complicado falar. Já tive algumas vezes em projeção mental, mas não foi nesse nível assim. Eu senti uma forma mais ampla, mas não foi assim. É muito difícil até lembrar. É difícil falar. As palavras se tornam limitadas. Então, um outro tópicozinho. Os amparadores também estão ligados diretamente nas projeções chamadas educativas. O que é isso? Que são aquelas que têm por fim dar alguma lição ou mostrar alguma visão, detalhe, até mesmo lembranças de outras vidas. Também as projeções diretamente com os nossos assediadores ou obsessores, né, chamada projeção de desobsessão, de desassédio. Também irmãos espirituais dos nossos familiares, e certamente que os mentores estão sempre por perto aí, estão sempre ali pertinho, dando uma força, tentando em nível de você não ficar traumatizado, você conseguir. Por exemplo, eu já comentei isso, que o irmãozinho que trabalhava, que era um assediador que me acompanhava, de tanto eu sair do corpo, de tanto eu sair encontrar, hoje em dia ele ajuda, está meio que perto, já foi amparado, e hoje em dia é um dos maiores colaboradores do trabalho. Então aquilo é legal por essa visão, né? O que é ruim nem sempre tem que ser assim, se transforma. Vou falar nisso mais na frente. Outro tópico. Existem pessoas que se desequilibram querendo viver mais do lado de lá do que do lado de cá. Digamos que é mais ou menos assim. E normalmente não tem ajuda dos mentores para isso. O que é isso? Tem pessoas que ficam fanáticas. Querem só sair do corpo, só querem falar de espiritualidade, onde vão com os amigos, ficam o tempo todo, porque no início é até normal por causa da ansiedade, mas com o tempo ficam meio que piradões assim. Procure manter um lado equilibrado, você não precisa falar pra ninguém não. As pessoas vão pensar que você é doido, maluco. Tô falando porque eu já fui assim numa fase, no início, né, na fase da ansiedade, não sabia o que era, eu queria entender com 15 anos, até pela idade. Mas a maturidade vai vindo com o tempo, mas tem pessoas que não conseguem alcançar esse chão. Então, desde já nesse curso, a gente quer falar sobre isso também. Mantenham um padrão. Poxa, estude, se dedique, acredite, mas não deixe de fazer nada que você precise. Não existe aquela coisa, espiritualista tem mania de falar, eu vou primeiro ganhar na Mega Sena para depois virar espiritualista. Ou seja, eu vou primeiro estudo. Não, você tem que fazer tudo junto e equilibradamente. Vai trabalhando, vai se dedicando e não esqueça a sua espiritualidade. Primeiro, se você dividir, você pode morrer no meio do caminho. E depois você não cuidou da sua espiritualidade. Aí o negócio fica feio do lado de lá. Então é assim. Pode acontecer qualquer tipo de coisa. E você pode até ter um problema espiritual maior e não conseguir aquilo que você está tentando materialmente por não estar equilibrado espiritualmente. Então você tem que ter uma linha de conduta. Vá lá, cuide das suas coisas, trabalhe, seja onde for, na sujeira, no umbral, eu ando em cima de trio elétrico. Não é exemplo para ninguém não. Mas tem que ir, não bebo, não fumo. Não quer dizer que não exista aí, não sou ser humano. É normal, não sou perfeito também. Mas a gente tem que ir, porque é assim que funciona. É muito nascer e falar, vou ser espiritualista, vou ficar meditando no Tibete, na montanha, até amanhecer. Não adianta. O grande X da questão, o ponto X, é estar no meio do sofrimento e conseguir manter-se equilibrado. É aí que mora o verdadeiro espiritualista. Aquele que vai lá na sujeira, pisa na lama e também consegue depois voltar e ficar na luz. Ele consegue dividir. Ele está onde? Porque não é um estado, o estado de paz não é um lugar, é interno. Qualquer lugar que você tiver, você pode abalar um pouco. Abala, porque a energia de certos ambientes são mais pesadas. Mas manter-se centrado, isso é uma dica dos mentores. Com certeza. E também muito
comum a pessoa começar tendo experiências, olha só, e depois parar. Você começava tendo um monte de experiência, aprendendo catalepsia, e não tinha conhecimento nenhum. Né? Tem gente que chega para mim direto, Saulo, eu saía do corpo, tinha coisa. Depois que eu comecei a estudar, parou. Por quê? Isso é muito comum, e anotem isso aqui para vocês não esquecerem mais. Isso é coisa de mentor. Ponto final. Nas quase 100% das vezes. Os mentores fazem muito isso com o objetivo de incentivar. Eles vão lá, abrem a sua espiritualidade por um tempo. Colocam você para sair, dá uma voadinha, dá uma passeada. Normalmente você nem tem experiência traumática no começo, repare. Aí você fica todo motivadão, isso não é em todo caso, né? Tem quem tenha. E você fica lá e você se acha o cara. Então você vai buscar informação, né? Quando começa a buscar informação, a coisa começa a parar. Aí você não entende. O que ele fez? Ele te deu uma injeção de incentivo, de adrenalina. Para você buscar, justamente para você buscar informação, para você não ficar fechado para a espiritualidade. Isso é uma dica, que é a forma que eles têm de fazer. Então você tem que continuar estudando, vai continuando, porque você está conseguindo sair, conseguia porque ele te ajudava. Seus irmãos, seus amigos, aquele cara que está aí para te dar uma força, mas não é seu pai, ele te fala assim, olha, o caminho não é esse aí não, é por aqui, ó. Mas se você quiser ir, você vai se lascar, para não falar pior. Mas fique à vontade. É por aqui que você quer ir? Dá vontade de falar, sabe? Porque é isso que vai acontecer mesmo. E é assim que eles trabalham. Se eu fosse amparador, ia ser dessa forma também. Como é? Você quer por onde? É por aqui? Então vá. Quebra a cabeça. Mais cedo ou mais cedo, não vai morrer. Se morrer, vem pra cá. Aí toma bronca. Ou então depois eu vou buscar no umbral. Se não morrer, eu tô aqui para intuir. Então vá lá, fiz meu trabalho, né? É por aí que funciona a coisa. Eles informam dessa forma sutil. Eles tratam com carinho, amam a gente, talvez muito mais do que nossos pais, a nossa mãe. A presença deles com a gente talvez seja de milênios, às vezes milhares de anos. Mas é dessa forma que funciona. Então ele faz assim, vamos dar um incentivo para essa criança, né? Fazer ele estar muito relapso, então vou abrir a espiritualidade dele, porque se ele muda de frequência, e ele vai buscar. Mas aí é conseguir, incentivou, agora ele vai buscar a espiritualidade, então trava tudo de novo, para de ajudar agora, vou parar, para ver se ele consegue, né? Então todo dia ele vai lá e vai ver, ele sabe, ó, tem conhecimento de técnica energética esse menino, vamos ver se ele vai fazer. Não fez, ó, não vou ajudar. Ele tem que se fazer. Se eu ajudar, ele vai achar que aquele pouco é suficiente. Aí você vai e fica lá 1 hora na técnica projetiva completa. Ele percebeu que o seu frontal não está bem limpo. Ele fala, não, o menino é esforçado. Ele tentou 1 hora, abre o frontal dele. Começa a ajudar. Em cima disso eles ajudam, sabe? É essa a visão de um mentor. É assim que eles pensam. É assim que eles tentam nos educar. É aquela velha coisa, eles querem que você aprenda por você mesmo. Porque muleta é justamente o que eu falo, é ficar dependendo de mentor para sair do corpo. Jamais eu falo isso. Pelo contrário, é que a gente tem acompanhamento sim, com certeza, absoluta certeza. Não existe essa coisa de... Claro que existe conexão que eu vou falar mais na frente. Continuando. Projeções conjuntas, né? Projeção que você tem com outro projetor. Em 100% dos casos, ou a grande maioria, né? Existem regras, exceções no caso, né? Mas, exceções dessa regra, mas são patrocinadas. Por que são? Os mentores sempre estão juntos quando você tem uma projeção conjunta. Pois pode acontecer, claro, mas aí a densidade do ambiente, frequência energética, dimensão, caso que você vai estar, olha só quanta coisa. Para você encontrar uma pessoa, você precisa estar mais ou menos na mesma densidade de ambiente, ou seja, na frequência energética, dimensão, que você tem que saber se você consegue chegar lá ou não, sozinho, localização, possível locomover no umbral não é fácil, o negócio aqui é brabo, não tem ônibus, busão, não tem carro, não. E não dá para voar, na maioria dos lugares. E na primeira frequência energética, se você estiver muito pesado, você pode pensar em qualquer lugar, você não sai. Às vezes, inclusive, viu? Você está tão denso que você está num ambiente que você não consegue sair, abrir a porta do seu quarto e sair. Porque o quarto existe o duplo da porta, que é uma porta igualzinha. Existe também aquela porta materializada ali, pela sua própria mentalização e dos espíritos que existem naquele ambiente. Então, quando você quer sair, você pode tentar abrir a porta e ela não sai nem da porta do seu quarto. Você imagine encontrar alguém lá, não sei, em Rio de Janeiro, por exemplo, se encontrar para ir ver. É difícil. Isso
né, nos encontros não marcados. Eu estou falando dos encontros à parte, involuntários. Mas nos que marcamos é praticamente impossível se encontrar, não estou dizendo que não seja possível, e os dois lembrarem, sem a devida ajuda dos mentores. Eu vou repetir. Nos encontros acaso, né, que você encontra alguém, com certeza ali tem um mentor que ajudou você a chegar naquele ambiente, você chegar na mesma frequência, os dois estarem energeticamente parecidos e com a lucidez boa para lembrarem. Olha só, né? Olha quanta coisa, não é só você estar bem, né? Porque eu posso estar energeticamente perfeito, mas como é que eu chego naquela frequência? A gente não tem conhecimento de mudança de dimensão. Esse conhecimento, claro, ele vem de energia. Por exemplo, se você falar, eu quero ir para a 4ª dimensão, como é que chega lá? Sabe, esse conhecimento quem tem são os mentores. Existe, obviamente, na gente a capacidade inconsciente de chegar lá, mas não é tão fácil a técnica para isso. É necessário muito treino. E nos encontros marcados, praticamente é difícil, quase impossível de se encontrar um projetor, os dois se lembrarem, ou assim, vamos marcar agora, eu e você, lá, né, nas Cataratas do Iguaçu. Você vai estar lá naquele lugar, certo? Aí você vai, chega nas cataratas, o outro vai, chega na outra dimensão, um não vê o outro. Se chegarem, certo? Se ainda tem isso. E lembrarem, né? Então tem a lance da frequência também. Não é tão fácil. E vai chegar como? Voando? Você acha que eu vou fechar os olhos e vou pensar nas Cataratas do Iguaçu? Você já esteve lá? Automaticamente, ao não ter ido lá, não é tão fácil chegar. Mas se você ter visto uma foto, você pode chegar. Se você estiver numa frequência, eu vou falar nos próximos áudios, a partir da 2ª ou 3ª, que já é mais fácil através de mentalização. Porque na primeira, por ser muito perto da matéria, na primeira frequência logo após a saída, o corpo físico, você não consegue. Por vários motivos, então, localização, primeiro que se localizar no umbral é difícil, e se transportar pior ainda, é preciso os dois estarem numa dimensão mais leve, mais sutil, ou uma 3ª para cima, inclusive é melhor, de uma 3ª frequência, que a 1ª, 2ª e 3ª são dimensões umbralinas, são 7 dimensões astrais. E acima de uma 3ª para cima já fica mais fácil para você conseguir isso. Aí você já não consegue, inclusive, as coisas nessas frequências não são mais iguais, já são totalmente desprendidas de matéria. Ou seja, as casas já mudaram, as pistas já mudaram, aí já fica até mais difícil de você chegar voando. Voando não chega, tem que pensar, porque você não tem como localizar, né? Precisa de ajuda. Então, como eu disse, nós vamos falar de dimensões nos próximos áudios, e também lembrando que também não é fácil, principalmente que quanto mais alta a dimensão que você estiver, a dimensão energética, mais difícil é lembrar. E depois ainda levar o conhecimento para o corpo, porque o corpo astral nessas dimensões, digamos, ele vibra muito rápido. A frequência cerebral do corpo astral é muito rápido, você pensa muito mais rápido e mais fácil, você não tem dificuldade de lembrar, inclusive você ali lembra de caminhos, de pessoas, nomes que você nunca imagina. Você conhece lugares que depois você não sabe como conhecia. E quando você volta para o corpo, você entra num tipo de afunilamento, quase não sai, afunilamento. Vai afunilando, vai ficando, e fica aquela coisinha pequenininha que às vezes você abre o olho e fala, nossa, eu tenho que lembrar de alguma coisa, vai tudo embora. Vou contar um caso aqui. Uma vez eram 3 e pouca da manhã e eu cheguei de uma experiência, lembro da experiência perfeita, lembro de ter visto o Wagner Borges lá comigo, vi os mentores, raras vezes, né? A gente não fez um trabalho de amparo e aí acordei, falei, caramba, eu tinha projetado com o Wagner, né? Anotei mais ou menos o que eu lembrava, aí deitei, o telefone toca, fui atender o Wagner. E aí, Saulo, tá lembrado? Eu falei, tô lembrado, ele me ligou, né? Quer que ele falar, se ele ouvir, ele vai lembrar disso. Tá, você lembrou do conselho que o seu amparador lhe deu? Eu falei, não, ele me deu, foi, ele puxou sua orelha. Isso fazem 6 anos, 6 ou 7 anos isso. Já estava com o projeto do IVA, mas não estava tão abrangente. Ele falou, olha, ele te puxou a orelha lá fora do corpo, perguntou quando é que você ia começar, o que você falou que ia fazer. Que ia pegar o trabalho mais à força, ia levantar, ia fazer a coisa acontecer. Eu falei, foi mesmo? Foi. E você até brincou assim, falou, não, eu sou meio enrolado, mas vou começar. E você, eu dei risada, porque eu tenho certeza que eu falo dessa forma, é o meu jeito de falar. Ele foi mesmo, Wagner? Foi. Não só isso, Saulo. Ele está aqui do meu lado agora, pediu para ligar para você, porque ele sabe que você não lembrou e queria que você lembrasse. Olha só que puxão de orelha que eu tomei do Wagner, que só foi médium ali, passou a informação para mim, e da projeção, quer dizer, nós tivemos a projeção conjunta,
Ele me liga de madrugada para contar isso aí, e eu depois fico, caramba, sabe? O trabalho está para acontecer e está aí, né? Hoje a RVA faz parte desse trabalho que ele puxava minha orelha, e tudo que está acontecendo no IVA é devagar, tudo devagar. 6 anos depois, olha o tempo que eu demorei para começar. Mas a gente já está fazendo, devagarzinho a gente chega lá, sabe? Sou meio enrolado, mas vou. Vou puxar a orelha aqui. Vamos continuar, sem rir, vamos continuar. Próximo tópico. Os amparadores e suas funções são perfeitamente entendidos e capazes de ajudar uma pessoa que tem medo. Então, um amparador, os mentores, eles entendem que nós temos medos, eles entendem nossa capacidade de ter medo e sabem como ajudar uma pessoa medrosa. Eles têm informação, existem cursos que são dados para os mentores, que inclusive assim, você tem um mentor, não necessariamente ele sabe também sobre projeção. Mas a partir do momento que você se envolveu com isso, ele já tem um conhecimento em relação a isso, ele já vai se instruir. Se não, é dado a permissão de vir um segundo mentor para dar uma força durante esse processo de desenvolvimento, até que o mentor da pessoa adquira o conhecimento necessário para dar uma força nesse sentido. É porque a gente pensa que mentor tem que saber tudo, eles também estão aprendendo. Também são irmãos, que alguns deles sabem muito, né? Alguns não sabem tanto, têm boa vontade, têm equilíbrio, que é o que importa. Eu costumo sempre falar que eu prefiro muito mais, perto da gente aqui no trabalho, pessoas com bom coração e equilíbrio, do que pessoas que sabem muito e não têm e sejam pessoas instáveis. Porque é difícil, é dia a dia. Isso é para sempre, sabe? Não é uma coisa assim, não, vou começar. Não, é para sempre. Sair do corpo é para sempre. E o trabalho também. Para sempre, quando eu falo, é até depois que morrer, né? Porque sair do corpo só é até morrer. Esse trabalho aqui continua depois ainda. Então, os amparadores, eles sabem disso, de como funciona a pessoa medrosa, a fim de que a mesma perca o medo de forma madura e no momento certo. Cada projetor, né, deve partir de um princípio. Cada vez que você pensar, os amparadores, os mentores, estão sempre alertas e não deixam que o projetor se perca ou ande em alguma dimensão desconhecida, e nem que haja algum ataque mais forte, tanto a depender da preparação do mentor, como ataque ao corpo físico. Mas como assim, Saulo? Pode atacar meu corpo físico? Como isso? Que é isso que você está falando? O corpo tem a sua natural defesa, né? Os mentores sabem e ajudam muito nesse processo. O ataque não pode jamais causar desencarne. O ataque em si. Claro que se já aconteceu, se já estava num processo de debilitação muito grande, numa conexão muito baixa, como se envolvendo com coisas muito pesadas, com drogas, com um pensamento muito baixo. Então é questão de frequência. Mas muito desse processo, né, pode causar o ataque acontece é um desalinhamento e desequilíbrio energético. Isso acontece sempre e não é só quando você está projetado, é independente de estarmos ou não fora do corpo. Isso varia de acordo com a sintonia energética e mental de cada um. O que eu quero falar é o seguinte, é que eles desabilitam e desequilibram o nosso corpo físico também, mas para isso acontecer, é necessário que você dê acesso a isso. Como é isso? Uma pessoa agoniada, nervosa, mente desequilibrada, está o tempo todo reclamando. Você acha que ela aproxima o que para o lado dela? Que rádio é que ela está ouvindo? Ela tem contato com isso, eu vou falar isso mais adiante. É a mesma coisa. Então, para que aconteça um assédio desse, eu vou falar de assédio já. Vamos misturar não. Continuar. Eu que estou misturando, né? A todo momento, os mentores estão nos intuindo, tentando criar um clima de boas energias, só que é preciso querer ouvir, como eu falei, né? Ou seja, estar na rádio deles. Muitas vezes, ficamos fora de sintonia e baixamos a nossa frequência. E nisso entramos em conexão com sintonias mais baixas, mais densas. E começamos a partir de então a sentir desequilíbrio. Como repercussão, eu falei, agonia, desespero, desânimo, depressão, vontade de não fazer nada. Aí vem pensamento ruim, sensação ruim, pensamento de suicídio, falta de ar, né? Você tem que aprender a respirar com mais calma também. Tudo isso causa, através da sintonia mental, até tem muito falando isso aí no livro que tem escrito agora, tá um DVD, O Segredo, sobre a lei da atração, né? A lei da atração é fantástica. Tem um conhecimento muito bonito ali, muito inteligente. Obviamente que não é só ela, né? Não adianta você chegar e falar,
a partir de hoje eu só vou pensar positivo e nada mais vai acontecer. Maravilha. E os karmas você tem que enfrentar, né? Os problemas que vão chegar. Boa, vou enfrentar tudo numa boa. Mas assim, o processo energético ele muda devagarzinho. Porque às vezes a pessoa pensa que vai mudar do dia para a noite. A mudança ela é devagar. Mudança rápida não existe. É aquela velha coisa, né? Eu te levo para vender um terreno no céu. Não é bem por aí, devagarzinho. Agora, lógico que é uma inteligência absolutamente forte e real. Mas sempre com certeza de que as verdadeiras coisas elas não acontecem do dia para a noite assim. É devagar, principalmente os atributos espirituais. Bom, os mentores, como eu falei, podem bloquear suas experiências por tempo indeterminado dentro desse tópico, de acordo com a sua sintonia, seu estado mental ou mesmo o processo espiritual, onde às vezes passamos por obsessões e assédios pesados. Nunca falei disso, hein? Olha só, é que muita gente não consegue sair do corpo, não consegue, tenta e fica, não sabe, não estou falando que isso é o caso de todos, né? Mas é muito comum que exista aí situações espirituais diferentes, momentos diferentes de um para outro. Tem aquele que nunca fez nada, estava lá e consegue, outros não conseguem, né? Para que depois até não venha se traumatizar. Eles fazem o projetor não lembrar, eles fazem inclusive você não lembrar, a depender da situação que você esteja. Pois o assédio existe mesmo que não lembremos, né? Em caso desse. Eu diria até que o único, talvez o único, me diga aí um perigo da projeção, Saulo. Não existe um perigo. O que pode existir é justamente esse, você se traumatizar e com isso acabar fechando a possibilidade, o canal, por ter medo. Este caso, então, caso você fica bloqueado, não quer dizer que esse é o seu caso, como eu falei, né? Mas pode vir a ser. Ou mesmo uma outra coisa que não esteja ao nosso entendimento, à nossa visão. Cada um é uma coisa diferente, cada pessoa é um mundo diferente, é um universo diferente. Se você tem uma dificuldade no sentido, vá com calma, confie nos seus amigos espirituais, eles sabem o que é melhor para você, sabem melhor do que eu, melhor do que qualquer um, melhor do que a cartomante, qualquer um. Mas não pare de treinar não, viu? Pois mesmo as técnicas energéticas e o processo energético, eles não só funcionam para sair do corpo, mas para equilíbrio energético, alinhamento dos chakras, né? Renovação diária, então faz bem para tudo, para o corpo físico inclusive, tá? Vamos falar agora do seguinte: aparência e como os mentores normalmente são, como é que eles fazem, a depender de cada um. Olha, tem de tudo. Como no mundo nós vamos na cidade, tem pessoas de costumes diferentes, tem mentor de todo tipo. Tem caboclo, tem índio, tem preto velho, seres simples usando chinelos, bermudas, de branco, tem ET, extraterrestre também. Raras vezes aparecem também mulheres. Por que não aparece muito mulher como mentora? Aparece mais, elas parecem, na verdade, muitas vezes as próprias mentoras se transformam em mentor plasmado. Porque elas sabem, assim, por exemplo, tutelado, né? Elas sabem que aquela pessoa que ela cuida está, às vezes, não tão equilibrada. Então, para ver uma aparência jovial, bonita, brilhando, uma aura de uma mentora, você pode desequilibrar, por achar ela muito bonita, e é verdade mesmo. Então, é muito comum, em via de regra, elas aparecerem mais na forma, até para as mulheres. Mas isso não quer dizer que existam mais homens, né? Você fala mentor, tem amparadora muito, mas elas são ainda mais sutis que os amparadores por entenderem isso, né? Aparecem menos. E muitas vezes, como eu falei, aparecem plasmadas. Mas, via de regra, eles irão aparecer da forma como a pessoa está internamente querendo ver. Não só por eles mesmos se plasmarem para passar segurança, né? Por exemplo, eu sou um mentor. Eu sou mentor daquele rapaz ali, daquela moça. Pronto, sou mentor daquela moça. Eu sei que aquela moça é evangélica, eu preciso levar ela uma experiência projetiva para que ela, sei lá, eu decido, porque continuo independente dela ser evangélica ou não, vou tentar despertar nela um pensamento nesse sentido. Então eu chego perto dela e vou aparecer, como é que eu vou fazer? Não, eu sei que se eu aparecer como ela vai pensar que eu sou, então eu vou aparecer com uma figura mais angelical, né, brilhando de branco. Ela provavelmente vai pensar que eu sou Jesus, mas tudo bem. Então é mais ou menos assim, eles tem a pessoa ligada a Umbanda,
Então cada um eles têm a tendência natural deles, alguns mentores que realmente são assim, e outros que não são ligados a nada, eles aparecem da forma como bem lhe convier, e outros que nem aparecem, são os mais raros. E agora, não só por eles mesmos, né, se plasmarem para passar segurança, como eu falei, como muitas outras vezes a própria pessoa, o projetor, plasma o mentor da forma como está acostumado a mentalizar. Né? A pessoa que é hinduísmo provavelmente vai ver Ramakrishna, vai ver um turbante, vai ver Ramatiz, que lê muito, né? A pessoa que lê muito sobre Buda vai achar que viu mesmo o Gautama, o que alcançou a iluminação, sei lá, cada pessoa vai ver da sua forma. Como eu falei, o crente vai ter uma projeção involuntária, ele vai ver Jesus. O espírita, talvez, se ele não for tão liberto, ele vai ver um médico de branco. Eu normalmente... eu vejo mais simples, pela própria experiência que eu tive, a primeira experiência que eu tive, que até vou contar com calma depois, mas acredite, tem tempo que eu não vejo mentor, tem um tempão que eu não vejo nenhum mentor. Mas por quê? Até porque, assim, pro trabalho, como o meu trabalho de música, eu fico denso, né? Eu tenho que ir lá buscar recurso, e você tem que estar muito se cuidando. Mas sempre continuo trabalhando e sentindo eles ali perto. Para mim, eu nem sinto mais necessidade de ver, se você quer saber. Eu sei que estão ali, estou fazendo o trabalho, não estou vendo. Ver uma questão assim, poxa, eu vou me sentir seguro se eu ver, sabe? Mas se eu estou sentindo, está ali comigo, sabe? Está do lado, eu sei que está e vão estar sempre. Certo? Para finalizar a mentora amparador aqui agora, que eu vou começar. Agora eu vou entrar nos bichos bons, nos sangue bom, nos assediadores. Adoro assediador. Adoro. Mas de carinho mesmo. Apareceu, eu dou abraço, mando conversa, vou entrar lá. Finalizando o amparador. Olha, você não necessariamente vai ver o seu mentor. Talvez uns talvez nunca venham a ver. Mas se for um projetor assíduo que trabalha, vai ver sim. Independente de ver ou não, não importa o nome, não importa nada disso. Importa que você vai sentir, você é intuído, você tem um irmão, principalmente quando você se conecta com espiritualidade e mais ainda, com trabalho de amparo e assistência no corpo e fora do corpo. Lembre-se que o trabalho repercute lá o que você é aqui. Então, quando você está envolvido com isso, você não só tem o seu mentor, como também tem uma equipe espiritual sempre interessada em estar perto de alguém que tem ideias desse tipo. É só você pensar, né? Quantas pessoas, se você fosse mentor agora, quantas pessoas você ia achar, pô, eu preciso achar alguém consciente, que saia do corpo consciente, que esteja querendo trabalhar, porque falta isso, entende? Então você vai ter sim, mesmo que não goste, mesmo que não queira, mesmo que não aprove, mesmo que na sua crença não está lá. São irmãos, eles querem, trabalham, precisam desse trabalho, também são tão necessitados quanto nós desse trabalho. Continuando. Bom, meus amigos, você lembra que eu falei que alguns áudios iam passar, né, de 1 hora, esse vai. Então já em tantos aí, eu estou ainda no meio do caminho. Vamos lá. Assediadores, obsessores, espíritos a encosto, tantos nomes que dão, né, para os pobres coitados. Eu vou falar deles lá para frente, daqui para frente a gente vai em tópicos também, vamos abrir o jogo, bater papo, devagar. Para começar, vamos falar de assediadores, mas assim, antes também queria falar sobre cordão de prata. Cordão de prata tem sido um assediador de muitos projetores inexperientes, até experientes, que ficam presos, sentem o peso por não trabalharem direito as suas energias. Como a gente sabe, o cordão de prata é simplesmente a repercussão energética do nosso campo energético. E os famosos puxões, que muitos pensam que é espírito ruim, e até mesmo estado vibracional. Esses dias recebi um e-mail de um rapaz que falou que ele não sabia identificar um espírito, se ele sabia dizer se era bom ou se era ruim. Ele falou que ele tentava identificar por achar que um amparador era sutil, e ele achava assim, eu vou pensar assim, um amparador é sutil e o assediador é denso. De certa forma ele está certo, mas limitado. Pois se ele sentir a repercussão do estado vibracional em carga máxima, digamos um estado vibracional muito forte, fora do corpo durante a catalepsia, né, que eles são mais fortes assim, é tão forte que ele vai achar que tem 100 espíritos em cima dele. Além do que, para identificar isso, basta ver, se você quiser saber se, nesse caso, a resposta dele, basta ver seus pensamentos, analisar o que está chegando de verdade à sua casa mental e quais são as repercussões do seu interior. Mas sem que você crie, sabe?
É naturalmente perceptível quando os pensamentos não são nossos. Basta observar e ter atenção. Deixa a mente quieta, em branco. Tem que estar mais tranquilo, fechar os olhos, não pensar em nada. Não é tão fácil assim, mas também não é difícil, é só uma questão de treino. E você vai perceber os pensamentos que chegam. Às vezes chegam totalmente loucos, assim, umas visões, umas conversas. Você ou consegue ouvir coisas até que estão acontecendo na vizinhança. E pensamentos e informações espirituais, até das pessoas que estão perto. Dá sim para perceber dessa forma. Os espíritos fora do corpo aparecem de toda forma. E são mesmo necessitados de energia, sabe? É importante saber que as repercussões dos assédios nem sempre são tão ruins assim como pensamos. Como modificar isso aí, olha. Para muitos, mesmo que não saibam, né, mesmo que assim, não saibam que assim, que são assediadores, como é que eu vou falar assim? Tem muitos espíritos que não sabem, assim, eles só querem energia, eles nem sabem que estão assediando, eles nem sabem que estão prejudicando. Você desencarna com a necessidade da droga, com a necessidade de se alimentar, com a necessidade de tudo, de beber água, necessidade de fumar. Se você tinha aquilo, o morrer não modificou você. Se, por exemplo, eu tenho um texto lá no site chamado Diabo e Projetor Astral, acho que tem informação, eu tenho até que colocar a parte de mensagens. Esse texto, eu falo assim, eu digo assim, é uma repercussão de como funciona. Um parente seu desencarna, certo? E você, esse parente, imagine um parente seu que fumava ou bebia. É fácil lembrar. Ele desencarna, e ao desencarnar, ao morrer, né? Ele percebe que o corpo morreu, mas ele continua com a mesma dificuldade. Ele quer fumar. E não tem jeito. Os mentores tentaram levar seu parente para um lugar melhor, ele não foi. É aquela pessoa que você gosta, sabe? Então o que acontece? Ele continua querendo, vamos dizer que ele fume, certo? Ele quer fumar, quer beber. Então o que ele faz? Ele vai encontrou, aí ele começa a andar para lá e para cá, a agonia é tanta, né? Morre aquela agonia do umbral, de coisa, não querer ir embora, aquela coisa totalmente estranha, fica com fome, com a barba crescida. Ele começa então a plasmar. A primeira coisa tão louca a mente dele que ele começa a plasmar e não adianta que aquilo não vai saciar mais a sua vontade. Não fica mais com aquele torpor. Não sente a sensação mais. Então o que ele faz? Ele sem querer, passando num lugar e descobre que ao encostar numa pessoa que fumava, ele sentia a mesma sensação dela. Sabe? E sem querer, o que ele faz? Ele, eu vou ficar aqui. Eu preciso fumar. Quando eu encosto nele eu sinto. Agora ele não é um espírito ruim, é só o seu parente que quer fumar. Só isso é um caso que a gente chama de assediador temporário, eu vou falar mais na frente. Então é uma historinha para você pensar o que é um assediador, o que é esse obsessor que a gente acha que é ruim. Por que ele fica daquela forma? Para você compreender de uma forma mais ampla por que a gente tem que sair do corpo. Por que é mais bonito sair do corpo com esse pensamento do que ficar pensando em espírito ruim, por causa de que é ruim, porque é ruim só. São pessoas como esse, parentes de alguém que alguém ama. Então ele começa nesse processo de vampirização, né? Encostar. A pessoa que fumava um pouco começa a fumar mais, porque quando ele quer também ele incentiva. Então aumenta um pouquinho sim, mas o vício é uma troca mútua, né? É uma troca dos dois. E a pessoa que fumava, mas o seu parente que desencarnou e só quer fumar. Ele não é ruim não, mas ele precisa fumar. Então aí a pessoa chega para ele e fala assim, uma pessoa, ele encontra um amigo, rapaz, vá numa igreja. Um exemplo, viu? Pelo amor de Deus. Quando pensar que eu estou falando besteira, vá na igreja, você está com encosto. Aí o cara já pensa lá, encosto eu? Qual é o caso desse cara, rapaz? É assim mesmo que eles falam. Encosto? Eu tô aqui, esse cara só fumava, encostei nesse cara aí, rapaz. Não estou prejudicando ele em nada não. Você sabe como é o assédio de quem fuma? Eu vou contar, eu acho que eu contei. Não sei se eu contei nesse áudio no curso, mas eu vou contar de novo. Quando você está fumando, que você puxa o cigarro, que você traga, que vai jogar para fora, eu não fumo não. Mas minha mãe fuma, meu pai fuma. Meu avô morreu de edema pulmonar, de tanto fumar, e desencarnou, né? E quando você joga o cigarro para fora, o espírito encosta a boca na sua boca e puxa. Imagine se ele for deformado, que beijo maravilhoso que não é. Eita, coisa fofa. É assim mesmo, fiquem sabendo que é assim. O de cigarro é assim. Tem outros tantos, mas o de cigarro é dessa forma. Então, ele encosta e fala, rapaz, eu vou na igreja mesmo. Ele fala, rapaz, vai na igreja o quê, rapaz? Ele fica ali, estou lhe fazendo mal não, rapaz, você só está fumando. Aí ele resolve na igreja. Não vou falar o nome de igreja,
está com encosto, vai lá na seção do descarrego, digamos qualquer uma, não sem julgar. É assim que funciona. Ainda que não tenha crença, não importa, é dessa forma. Não é impondo, não. É simples assim. Aí ele vai na igreja, coloca lá, porque infelizmente, né, é um trabalho bonito que acontece porque ajuda a pessoa, mas nem sempre é o trabalho certinho. E o seu parente, coitado lá, só queria um cigarrinho, só queria relaxar também, estava lá, não conseguia sair do umbral, ficava aqui, tá no fogo, tá no inferno, abraça o capeta, né? Tá no fogo, no fogueiro, vamos queimar, né? Eu não vou sair daqui mesmo. Inclusive tem muitos espíritos no umbral que acreditam que não exista mais nada a partir dali, porque morrem, sabe que morreu, sabe que continuou e sabe que dali já está há tanto tempo que acha que só fica ali, não sai mais. Então bota a mão na cabeça do seu parente lá e fala, o pastor, né? Sai, demônio, sai daí, demônio. Respeitando a religião, viu? Porque é assim que acontece mesmo, e quem está me ouvindo daí sabe. Tratam como demônios. Aí ele fala, demônio eu? Ele está lá junto, porque naquela hora ele está ligado, quando bota a mão, puxa. Eles têm meio que trabalho. Imagine milhares de pessoas levantando a mão e falando, queima ele, queima. Você sabe o que acontece nessa hora? Aquela energia toda que todo mundo está levantando vem em direção a ele. Muitas vezes, não são todos os casos, queima o corpo astral do espírito que está ali, que começa a gritar. E a depender da pessoa que botou a mão na cabeça, aquela pessoa pode ser média, até incorpora o pobre coitado. Então o cara é enxotado dali como se fosse um demônio. Dessa forma. Ele fica tão puto, não tem outro termo para usar isso, tão bravo, sabe? Tão retado, como o baiano diria, que ele sai dali falando, demônio, porra, os caras me machucaram, me queimaram, agora eles vão ver o que é demônio. Ele começa a ficar com raiva, começa a entrar em desequilíbrio, não lembra mais dos parentes, não lembra de nada. Lembre só que era o seu parente que fumava, era só isso que ele fazia. E é aí que entra o processo, né? E o mentor, o projetor consciente sai do corpo com essa consciência. Você levanta do corpo, aí vê o cara lá deformado. Quando você chega perto, o mentor já avisa para você. Está acontecendo mais ou menos mentalmente. Você ouve tudo. É isso aqui. Aí você já chega para ele, meu irmão. Quando você chega perto, a primeira coisa que ele quer fazer é te atacar. Ou correr. Como ele não percebe que não vai conseguir correr, que está segurando os mentores, ele tenta ir para cima de você. Você dá uma jarjada energética de carinho nele, ele já se acalma, já percebe que não dá para atacar. Você começa a bater um papo. E aí, meu irmão, como é que você está? Por que você está dessa forma? Rapaz, o que aconteceu? Ele abre o coração, chorando. Aconteceu isso comigo e tal, andei por tal lugar. Aí começa então você ajudar o amparo, passar a energia, acalmar. Era a hora dele ser ajudado. Então ele dorme, é só isso. O trabalho do projetor às vezes é 1 minuto. É passar uma energiazinha para os mentores conseguirem acessar ele através de você. Ele precisa da sua energia para isso e pronto. E esse é o demônio. É esse o demônio, o assediador. Então a partir de agora, todo assediador que eu falar aqui, vocês imaginem a situação dele. Tá, tem assediador que é assassino, que era um exemplo muito mais alto, né? Mais forte, que é gênero de pessoas ruins na Terra. Mas eram ruins, mas também tinham parentes que gostavam dele, sabe? São indivíduos que são ruins, mas não eternamente. Vocês já ouviram falar na frase, Deus nos usa como instrumentos? Claro, né? Isso aí tem na Bíblia, tem em todo lugar. Sabe o que acontece, por exemplo, com um médium que não trabalha suas energias? O que é médium? Quando a gente nasce, nossos chakras são drenados de energias para determinadas situações. E a gente sabe que nossos chakras eles funcionam de forma de drenar. Uns têm uma forma mais ostensiva, outros nem tanto. Fica com ectoplasma mais denso. Sabemos que os chakras de um médium que drena mais ectoplasma. Falo de um médium, como eu falei, ostensivo, alguém que nasceu com essa facilidade bem à tona. E por não trabalhar, ele tem os chakras de cada parte do corpo, principalmente as pontas do corpo, como a cabeça, que dá muita dor de cabeça, médico que não trabalha, as mãos e as articulações, os dobras do joelho, tal, prejudicadas, como problema com ortoporose, quase não sai, ou até saiu errado. Não tem problema, deu para entender. E outros tantos, artrite, e se ninguém tirar aquela energia, eles morrem. Um médium que não trabalha é caminho para o cemitério. Se não, e eles teriam complicações se ninguém tirar aquela energia. Pois não é mais aquela energia. Ele fica tão energia equilibrada, energia densa, energia de ectoplasma parada, porque ele nasceu para trabalhar como médium, mas não trabalha. Isso são muitas pessoas que estão assim, viu? Então, os mentores,
Olha que coisa bonita que eu estou falando assim. Eles não conseguem tirar sozinhos essa energia. O seu mentor não consegue chegar em você e tirar essa energia. Então o que eles fazem? É aí que entram os assediadores. Sem que eles saibam, não devia nem falar que eles vão ficar sabendo e vão parar, mas não tem como parar não, porque eles não vão ficar com fome. Sem que eles saibam, eles vão lá e ajudam a puxar essas energias que podem prejudicar esse ectoplasma denso. Eles não ajudam com a intenção, nem em todo caso, com a intenção de prejudicar. Eles só querem mesmo tirar energias para sentir a matéria, sentir a alimentação, que eles precisam comer, né? Então esse ectoplasma é meio que é a forma como eles conseguem sentir. Então ele puxar essa energia, eles se sentem mais fortes, com vigor. E pelo contrário, eles acabam ajudando ao vampirizar, tirando e desbloqueando os chakras daquele médium. Ou seja, uma pessoa desequilibrada, que tem os chakras desalinhados, pode vir a morrer, no caso, por sintonia natural, né? Por não trabalhar bem o chakra, se ela não tivesse o assediador. Então, por sintonia natural, ela entra em contato com os obsessores, espíritos da mesma faixa, dos chamados desconhecidos encostos, né, como eu falei. Então eles vão ali, puxam aquela energia num sincronismo e inteligência muito linda. A criação é maravilhosa, meu Pedro. Pena que sabemos tão pouco sobre a mesma, né, sobre como funciona, mas cada coisa, cada pequeno detalhe, por menor que seja, só é criticado por mera falta de informação, né, por desconhecimento, pois dizem que o mal, a pessoa fala que o mal é consequência da falta do bem. Eu já acho o contrário. Eu acho que o mal é o apoio para ajudar o caminho do bem. É um apoio inconsciente e inteligentíssimo. O que eu falei é o seguinte, é que os assediadores são importantes para o mundo, que sem eles, as pessoas que não trabalham, que têm energias... Claro que nesse caso existe também um processo de assédios fortíssimos, né, que ultrapassam e atrapalham sim. Mas resumindo, se não fossem os assediadores precisarem de energias, lembrando sempre que os assediadores são pessoas desequilibradas e com vícios que morreram, hoje a humanidade estaria definitivamente mais perdida do que está. Então a beleza do equilíbrio do nosso planeta é fantástica. Vamos falar um pouco do comportamento dos assediadores. Há de tudo. Tem alguns que são calmos e não se acham em sofrimento. Tem cara, como eu falei, que vive nos bares bebendo, encostado nas aulas dos outros, conversando bobagem, falando mal da vida dos outros. Esses são os que chamamos de assediadores aleatórios ou temporários. Eles não têm endereço fixo e não são presos a uma pessoa. Qualquer um na faixa deles é lanchinho, temporário. Eu chamaria até de Mac assédio. É rapidinho, né? É um lanche rápido. Você vai lá, toma um lanche e vai embora. O que é isso? Você vai numa festa, toma umas duas. Ali está cheio de espírito que vai ali só para isso. Você tomou as duas, meu amigo, ele também quer tomar uma, e não tem como ele comprar uma do bar, então ele toma da sua aura. Né? Você ali é número o quê? Assédio, né? 66. Me deu um 66 aí, é um Mac assédio. É você que está doando energia para um amiguinho. Há também os assediadores pessoais, ou também chamaria de personal vampirainer, né? Que são ligados por sintonia de ideias e ações. Ou mesmo são, assim, às vezes até parentes desencarnados ou inimigos que estão ali com o único objetivo de prejudicar. Isso tem também. Eles vivem 24 horas com raiva. Por quê? É assim, eu falei, lembra que o corpo astral também é conhecido como corpo emocional? Eu falei lá no áudio. Então, ali, nessa dimensão, chamada dimensão emocional também, a raiva e a emoção é muito maior, é absolutamente maior. Eles conseguem sentir isso o tempo todo, principalmente porque eles tinham problema já com você, com a pessoa que está ali, né? Primeiro que não tem o que fazer no mundo espiritual. Ali, não tem muito. Ou você corre de alguém, ou você corre atrás de alguém. Nessas dimensões umbralinas. A coisa é bem por aí. Fica lá, não tem o que fazer, não vai trabalhar. Então, o que tem para fazer é isso aí. É bem comum, fora do corpo, quando estamos fora do corpo, temos você encontrar todo tipo de comportamento. Como eu falei, não tem uns que não estão nem aí pra gente. Você passa, o cara não tá nem aí pra você. Já tem aqueles que se fingem de parente. Eu já contei o caso da minha mãe, né? Que eu saí do corpo há uns anos atrás, acho que tem mais de 10 anos. Saí do corpo uns 10 anos atrás, mais ou menos isso mesmo. Mais. E levantei, fiquei meio que preso no mosquiteiro, tem esse relato no site. Aí eu vejo minha mãe, né? Aí fala, pô, minha mãe tá me vendo, ela tá fora do corpo também. Aí abre os braços para me dar um abraço, né? O inocente, ó, menino, feliz da vida, foi abraçar minha mãe. Ó, que coisa fofa, né? Coisa linda. Fofex.
E quando eu abraço a minha mãe, eu sinto o tranco. Eu falo, meu Deus, que porcaria que eu fiz, né? Aí eu falei assim, me solta. Percebi que não era minha mãe, era o espírito deforme. Aí eu vi a voz grossa falar assim, não solto não. Que situação que eu passei, né? Tem lá depois o relato, como foi que eu fiz para me soltar, consegui me soltar dele, até dei uma força. Então existem esses espíritos, isso é mais comum do que você imagina. Eles sabem que as pessoas saem inconscientes do corpo, então o que eles fazem? Se fingem de namorada, se transformam daquilo que pode dar prazer, de amigo, tudo para puxar energia, para bater papo. Eles fazem isso, 70% do assédio é esse assédio aí, enganando as pessoas, se fingindo de outras pessoas. Esses são os assediadores que utilizam de uma inteligência meio que assim. Eles escondem o rosto, porque você está tão meio que sonolento, inconsciente, que qualquer coisa que falar você acredita. Tem também aqueles que são agressores. E dizem logo para o que eles vêm fazer ali. Eles atacam mesmo. E às vezes atacam em grupos. E lembrando que o projetor equilibrado não está na mesma faixa deles, mas se estiver, mesmo assim, pode se defender facilmente, com tranquilidade e boa conexão com os mentores, mesmo sem ver os amparadores. Você não tem que se preocupar. Há ali também, claro, né, os que nem conseguem caminhar, de tanta dor, de tanto sofrimento. Esses são os pobres coitados que precisam de ajuda o tempo todo, e muitas vezes a gente ajuda eles, mesmo assim, continuam por aí. Você dá uma força para eles, eles não saem do umbral, continuam lá. Pois ainda guardam mágoas, guardam culpa no coração, e por isso não chegou ainda o momento, a hora de ajudá-los de forma definitiva. E quem resolve isto é a equipe espiritual. Quem é que vai? Porque às vezes você está passando no ambiente, você vê o cara ali no chão, né? Então os próprios mentores param com você para dar uma força para ele ali, levanta um pouquinho, tenta dar uma renovada, né? Mas nem sempre é possível, porque ele está com muita dor, né? Então tem aquela coisa de dar uma força, e suicidas, mas tem horas que, mesmo assim, eles não conseguem parar. Mas vamos assim, continuando, que eu não sei como é que eu vou fazer com esse áudio hoje. Está muito grande. Como se portar fora do corpo em relação aos assediadores, espíritos e obsessores? Uma frase para você gravar. Jamais mexa ou se envolva com nenhum espírito. Respeite cada pensamento. Certo? Eu vou contar uma pequena historinha, pequenininha. Eu estava com o meu teclado na frente do local que eu ia tocar, assim, era de dia, era um domingo à tarde, e encostou um grupo de evangélicos em mim, né? Uma moça começou a bater papo comigo, mas Jesus é o caminho, se entregue seu coração para Jesus, você vai ser salvo, mas é por aqui, você tem que ir por aqui. Aí eu comecei a ouvir, né, eu peguei assim e tal, normalmente eu chego e falo logo que eu sou da igreja, naquela hora eu não estava fazendo nada, eu estava esperando, eu fiquei ouvindo ela, até para observar a forma como ela faz, né, eu acho bonito, assim, respeitando, né? Tem pessoa que fica brava, respeito, porque ela quer me salvar. Aí eu perguntei para ela simplesmente assim, posso te fazer uma só pergunta? Pode. Você não vai me responder, você vai responder para você mesmo. Você não precisa me falar, que não importa para mim, eu não quero saber também. Você vai me responder, você vai se responder o seguinte: você está, de verdade, independente de você estar aqui comigo agora, independente de Jesus, independente da Bíblia, independente de tudo que você acredita, na hora que você consegue sentar sozinha na sua casa, ou então qualquer lugar que você tiver, agora aqui, por exemplo, estar perfeitamente em paz, bem com você mesma, sem agonia, sem depressão, sem sentir nenhum tipo de remorso, de culpa, sem agoniada, não está pelo que passou e nem pelo que está por vir. Você consegue, responda para você mesma. Porque eu estou lhe falando aqui agora, eu vou responder para você. Eu estou absolutamente bem onde eu estou. E é isso que eu queria te falar. Tudo que importa para mim e para você é isso. Você está bem? Estou, também estou. Então, por que eu falei isso? Foi uma conversa que eu tive com uma pessoa lá. Não precisa, eu sei que é difícil, né? Mas quando você encontrar um espírito, passe e deixa ele lá. Sei que é difícil, porque principalmente quando é um obsessor, alguém que está atrapalhando a sua família, a gente se envolve mentalmente. Mas parta do princípio que ninguém muda ninguém. E não muda mesmo não, viu? A gente quase nem consegue mudar a gente mesmo. Eu sei assim, fale, é a sua mãe, né? Você vai falar, poxa, ela é minha mãe, tem um espírito lá obsediando minha mãe, tem a minha também. Todo dia que eu saio do corpo, até hoje tem minha mãe, tem um obsessor, eu falo mesmo, vou pedir licença, minha irmã tem, eu conheço eles. Eu dou tchauzinho para eles. Eu passo, opa, beleza, tá aí de novo, né, meu filho? Massa! Fica na paz aí, a hora que você precisar, tô aí, viu? Beleza. Eles vêm ver eu sair do corpo. Eles sabem que eu não mexo mais com ninguém. Quer ficar, meu amigo? Fica lá.
Assim, é aquela coisa, você tem que ajudar quem quer ser ajudado. Não adianta tirar um se tem outro. Deixa lá. Eu falo assim, procure se deixar à vontade, né? Nesse sentido, deixar o espírito numa boa. Passe mentalmente aos mentores que você deseja sair dali, né? Saiba assim, que há uma melhor forma eu quero doar minha energia para quem quer ser ajudado. Então coloque-se à disposição para o amparo ou doação. Ou faça assim, eu fecho os olhos, faço uma pequena prece, eu converso de uma forma muito legal, e eu quero sentir uma energia boa, falo onde é que eu posso ser útil, né? E aí eu vou levado para outro lugar. Automaticamente sou puxado. E já apareço lá. Então aí como os mentores são importantes, né? Há populações, milhares de espíritos residentes no umbral, necessitados de ajuda e carinho, mas necessitando desesperadamente de amparo e também de maturidade consciencial. Há legiões também de adversários, também de espíritos que não querem que ajudemos, nem que façamos nada. Por isso que é importante, como eu falei, somente ajudar quem quer de verdade ser ajudado. Jamais converter ninguém à força. Quer ficar? Fique. O dia que quiser ajuda, eu vou estar aqui. Eu vou estar sempre colocando à minha disposição da equipe espiritual, lá fora do corpo. Só continuando. Há assediadores inteligentíssimos, que não são deformados, que não são assim desequilibrados mentalmente, que só pegam pessoas mais preparadas. Esses são os assediadores realmente. Eles adoram brincar com a inteligência da gente. Por isso que nem sempre o cara mais deformado é ruim. Eu adoro assediador, mais deformado que está com algum problema. Por exemplo, há ex-psicólogos desencarnados, psiquiatras que não concordam, inteligentíssimos, que não concordam como as leis são regidas. Eles não acham que tem que ter karma. E ficam nesse período, eram ateus, temporário, tempão lá. Pois é claro que ninguém fica nisso para sempre, né? Até porque, mesmo que eles fiquem muito tempo, eles acabam reencarnando por intermédio dos seus amigos que já estão despertos, conscientes e manipulam e com isso conseguem reencarnar eles. Mas mesmo assim, eles têm conhecimentos elevadíssimos e esses mesmos aí sabem manipular a consciência da gente. E lembra que eu falei que ia falar do orai e vigiai? Agora, eu costumo sempre falar que adoro aquela pequena frase, orai e vigiai. Vigie tudo que puder, tudo que aprendeu e tudo que você puder enxergar, ore, vigie, fique ligado, use seu conhecimento. Agora, quando lhe faltar o chão, que não serão poucas vezes, ore e peça ajuda, seja humilde, que nós somos pequenos e crianças espirituais. Eu vou contar uma historiazinha assim, hoje é dia da história, né? O áudio hoje vai compensar os outros todos, hein? Tá terminando já, tá quase no final. Eu trabalhava no centro espírita, certo? Trabalhei em alguns, né? Mas trabalhava no centro espírita na sessão mediúnica como doutrinador. Durante essa sessão, me pareceu um espírito lá, que até foi contada uma história parecida no outro áudio, e ele não queria sair de forma alguma do médium. Pegou o médium e falou, não vou sair daqui. Não tinha jeito de tirar a criança dali, não queria sair dali. Ia tentá-lo de tudo, dar os mentores, o cara não queria sair dali e pronto. Então a dificuldade, né? Até contei isso, esse cara se tornou meu amigo depois de um tempo, esse espírito aí. Ele desculpe, saiu até com tosse isso. Foi do pernilongo que eu engoli ainda, você vê que ainda estou me alimentando aqui. Ele não queria sair dali de jeito nenhum. E ele até falou, eu conheço mais energia do que vocês todos aqui. Vocês são meninos trabalhando aqui, inclusive os mentores de vocês. Ele falou. E vou lhe falar, ele conhecia mesmo. Mas por que ele estava naquela situação? Ele não aceitava, tinha um conhecimento elevado. Agora você pensa assim, esses caras, naqueles mentores, claro que os mentores deixam isso acontecer, óbvio que ele não tinha, né? Até para que as pessoas tenham mais humildade, entendam que existem espíritos de grau muito elevado, né? É lógico que tinha mentor ali que tinha capacidade de parar ele, mas foi uma lição e tanto. Então ninguém conseguia, até que eu fui conversar com ele, eu falei, mas meu irmão, o que está acontecendo, né? Não, eu vou... Mas você quer ficar aqui? Vamos ficar, vamos bater um papo, o que é daí? Aí assim, eu comecei a brincar, a conversar com ele de uma forma legal, estar ao lado dele, eu falei, eu acho que você quer ficar, vai ficar, não vai sair não. Por que vai sair? Eu não estou aqui, por que você tem que ser tratado diferente? E foi aí que ele falou, olha, eu vou sair só por causa de você.
Foi a única coisa que eu queria, que era ser respeitado. Ninguém respeitava meu conhecimento, as pessoas achavam que eu tinha que me desdobrar, ser convertido, aquilo que eles queriam me converter. Eu não quero, eu sei o que eu quero. Então agora eu vou sair, eles ainda falaram assim, aí ó, seus mentores criaram a barreira para me pegar, né? Eu vou passar e vou conseguir, eu vou sair. E saiu. E foi embora. Essa foi uma história muito legal, nesse sentido, um conhecimento bom para a gente ter humildade e vigiar e orar na hora que a gente precisar. Né? Por isso que o respeito é fundamental. Saber ser legal, ser gente boa, bacana, pois pegamos simpatia de todos. E esse cara me ajudou uma outra vez fora do corpo. Eu contei no áudio até. A história é um pouquinho mais longa. E sempre que a gente está fora do corpo, mesmo que tentar não guerrear, desarmar o espírito. É sempre bom. Bem já dizia o Gandhi, né? Mahatma Gandhi, que a arte, a política de não precisar lutar na paz, no amor. Então vamos lá. Eu queria comentar algo aqui à parte. Quando você começar a melhorar, caso sua energia, seus pensamentos, começar a se sentir mais centrado, você vai perceber que muita gente vai lhe procurar para pedir ajuda, para pedir uma solicitação, para chegar mais perto. Quando estamos energeticamente mais equilibrados, isso é automático, e tanto no corpo como fora do corpo. Então você se prepare também fora do corpo, você vai ser mais procurado. Espíritos vão chegar mais perto de você. Então você tem que ser muito legal, muito sutil, muito tranquilo, está tudo bem, a mente bem equilibrada, nunca se envolver de uma forma mais... É difícil porque isso envolve muitas coisas, muitos sentimentos, mas o mais legal é você ser sempre legal. Nunca vai lá fora, ninguém é um cavaleiro Jedi, a gente vai lá para ajudar. E nisso a gente consegue se libertar de uma forma mais ampla, eu vou explicar já já. É claro que a gente está falando de assédio de espírito, mas existem assediadores encarnados também, viu? Pessoas desequilibradas mentalmente que criam situações, mentem, se envolvem e são meio que desequilibrados no geral, nos enviam pensamentos ruins, às vezes até são pessoas muito próximas da gente. Mas como a gente está falando de projeção é uma outra coisa, mas o assédio acontece de todo lugar. É importante lembrar também que a nossa sintonia mental cria automaticamente a sintonia energética e com isso a conexão com determinado tipo de assédio. É de acordo com a faixa que vibramos. Então você pode acessar um level pesadíssimo se você estiver naquela conexão. Para você ter uma noção, o assédio pode ser tão pesado que existe casos de ectoplasma tão densificado que é possível causar um infarto, né, um problema físico. Agora veja bem, isso só acontece, um problema muito sério, com casos de extrema conexão. Espíritos nos fazem inalar alguns tipos de substâncias, energias, inclusive se você estiver nessa frequência, que falta ar, várias repercussões físicas, eles fazem sim isso. Agora, se você tem uma faixa mental boa, é isso que vai definir qual o nível que você vai estar. Tem que estar muito drogado, né? Você tem que estar muito acabado, muito para baixo, muito depressivo para poder chegar no nível desse. Mas existem assédios que chegam sim. Isso é ser maduro ao falar, não iludir, mas não para ter medo. Então manter a conexão mental meio legal, você mexe em todo o seu processo energético, devagarzinho, mas mexe. Vamos falar um pouco da influência dos espíritos sobre a gente. É grande. A todo momento, mesmo de forma mental, a gente vai receber pensamentos de todo lado. Principalmente, como eu falei, dos assediadores mais preparados. Então, é só descartar e continuar. Não, esse pensamento não é. Não sei se é meu ou não. Lado. Independente de qualquer coisa, não culpe nenhum espírito, né? Não se deixe abalar também, que é o que faz a gente estar bem. É isso. O resto é mera teoria. O que importa é você estar bem, equilibrado. Tudo que importa de verdade é a nossa capacidade de estar bem internamente, nada mais. Não importa onde estamos, no que acreditamos ou o que seguimos. Nem se acreditamos ou não. O que faz toda a diferença é quem consegue não se culpar pelo que passou, nem se desesperar por que está por vir, sem agonia, sem desespero, sem depressão, respirar bem, conseguir ficar bem com ele. É isso que importa. O resto só é conversa fiada, teoria. Tudo o resto ajuda, importante mas o que muda tudo é isso aí. É aí que mora a boa conexão com os mentores e a total desconexão com qualquer tipo de assédio. Às vezes, recebo e-mails de pessoas reclamando
Pessoas que chegam para mim e falam: porra, Saulo, fizeram um bozó para mim. Você sabe que bozó é o nome que usam para macumba e despacho, né? O que eu faço? Eu falo: olha, há tudo há uma harmonia, né? Mesmo que quem pense em fazer mal ou bem, a lógica é simples: só vem para você se você estiver na faixa. Por isso, não se preocupe. Agora, se preocupe se você anda andando numa faixa ruim. Aí você tem a certeza que você vai ter aí, né, a repercussão daquilo que você faz. Como é que falam popularmente também, né? O karma deveria ser escrito com 2 V. Vai e volta. Irmãos, está no momento de terminar. O áudio já estourou. É um gigante, eu queria falar mais, tem muita coisa. Isso aí, mas ficou aqui uma informação mais profunda sobre amparador, os mentores, forma, como o que pensar, várias informações para a gente ir digerindo aos poucos e garimpando, adicionando mais informação, a forma dos assediadores, a forma como lidar com eles, o que pode ser ruim às vezes é um amigo, é um parceiro. Eu agradeço demais, terminando esse áudio, ao irmão que já me seguiu, já foi um grande perseguidor, hoje é um irmão que ajuda, é um dos mentores do trabalho do IVA, tem um conhecimento sobre experiência fora do corpo lindo. Então, o que é transformar, né, a arte é de você pegar aquela pedra lá da natureza e transformar num diamante bonito. Fiquem com Deus, até mais, meus irmãos.